Boa tarde, prezados meus amigos aqui que acompanham o nosso podcast da Ecoarcast. Aquele podcast, tô falando boa tarde porque eu não sei o horário que você vai assistir esse programa, mas esse episódio de hoje aqui é um episódio que para mim ele é um episódio muito especial. Porque nós estamos trazendo aqui hoje um convidado que, se a gente for falar hoje a título de liderança, gestão, pessoas que sabem lidar em ambientes complexos, rapaz, esse rapaz que tá aqui com a gente hoje, ele sabe, vai além de pós-doc. ele vai além de pós-doc nisso. Vocês vão ficar surpresos com o que a gente vai mostrar para vocês aqui. Conheci ele há pouco tempo, mas assim, o pouco que eu conheci ele, o que ele já me trouxe assim de ensinamento sobre gestão, liderança, as questões geracionais, essa galera que está chegando hoje no mercado, como um líder e um gestor deve se portar, eu confesso para vocês, gente, foi assim, um dos maiores aprendizados que eu já tive na minha vida. E uma das coisas mais legais de ter ele aqui hoje é que ele compartilha de uma profissão que também foi a profissão do meu sócio aqui, Mário Rondon, né? Teve o prazer de servir em forças diferentes, né, as forças militares do Brasil, que é um grande prazer porque tem muito aprendizado ali dentro. E quando a gente fala em ambiente complexo, quando a gente fala em tomar decisão, em liderança, uma das oportunidades que as forças proporcionam é exatamente essa. A gente vivenciar questões e tomar decisão rápida. E sabe, tem uma frase dele, que está até agora ecoando na minha cabeça, e que talvez você, gestor, precise pensar sobre ela. Não há pessoas erradas. As pessoas estão nos lugares errados. E também sendo tratado por você de forma equivocada. E quando ele traz essa questão da geração, então... Rapaz! Aliás, a gente já está pensando em fazer o próximo livro dele. Já estão, não. Vamos lançar pela Ecoar Editora, né? Esse livro tem que sair. Antes da gente começar a gravar aqui, só a conversa, fala assim, putz, já tem várias ideias aqui pra gente já colocar isso no papel e a gente tem muito a aprender. Então, vamos receber com uma salva de palmas. Opa! Gustavo Dutra. Gustavo, muito prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo, opa! Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, obrigado pelo sorriso, também pelo acolhimento, né? De estar aqui com a gente nessa mesa de palestrantes Ecoar. Opa! Sérgio, Mário, todos que vão nos assistir, eu que agradeço essa oportunidade, eu que agradeço estar aqui com vocês e pretendo poder somar, poder contribuir, aprender com vocês e juntos formarmos uma grande equipe, se Deus quiser. Para mim é uma alegria muito grande ter recebido o convite para estar hoje de manhã aqui com vocês. Opa, a honra é toda nossa. Quando a gente fala em formar equipe, a gente já sabe que está na nossa linha, né? Porque uma coisa que a gente acredita é que grandes feitos a gente faz num time, junto. Né? E a gente faz um time junto hoje, principalmente nesse negócio de inteligência artificial. Qual é o grande diferencial que a gente defende desse time? É a nossa história. Em cima do palco, o que vai nos diferenciar de uma IA, de uma inteligência artificial, é aquilo que a gente constrói no dia a dia. Né? E o que eu estou sabendo de você, o pouco ainda, por enquanto, né, que eu já estou maravilhado, é que você tem uma ampla, uma larga, uma longa história, com muito aprendizado, muito crescimento. Conta pra gente quem é Gustavo. Antes, você me dá uma oportunidade de falar da equipe. Eu não acredito em resultado sem sinergia, em resultado sem o trabalho conjunto de pessoas com um objetivo em comum. E aí você tem que controlar na equipe a questão da vaidade. Né? Aquela coisa, eu gosto muito daquele filme Advogado do Diabo. É ótimo. Lembra da última frase de Advogado do Diabo? A última, especificamente, não lembro. Vaidade, meu pecado favorito. Putz, olha, forte. O diabo termina o filme falando assim, vaidade, meu pecado favorito. Inclusive, já vou roubartilhar, porque essa frase vai começar o próximo Experience. Exatamente. Olha, essa frase, opa! E aí realmente eu fico muito feliz de poder estar aqui. Quem é o Gustavo? O Gustavo é um cara que passou 42 anos no Exército. Tive a felicidade de construir, o Exército me proporcionar experiências fantásticas, uma carreira muito bacana, que começou em 1984 na mãe, terminou no último mês de agosto agora de 2025, quando, dentro do fluxo de carreira da profissão, chegou o momento de eu passar para a reserva, me aposentar. Essa experiência com o Exército começa ainda antes, essa vocação começa ainda antes. Em 1978, eu, aluno da
sexta série, hoje sétimo ano, né? Sexta série, tinha feito concurso para o Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, lá no Leblon. E tinha sido aprovado. E estava na Colegial, uma loja de uniforme, comprando o uniforme do colégio, que naquela época era um colégio que só tinha homem, não tinha menina ainda. Quando parou um ônibus, um 433, ali na Praça General Osório, em Ipanema, e me salta um garoto do Colégio Militar, que estava tendo... Eu disse, mãe, eu tenho que ir para o Colégio Militar. O 433, tem que ter... 433, é o ônibus 433, até hoje, que né? naquela época era um ônibus laranjão, era um lagostão. Depois peguei muito esse ônibus. E ali acabei, em vez de ir para o Santo Agostinho, fui para o Colégio Militar, fiz a prova, fui para o Colégio Militar, me formei no terceiro ano do ensino médio, no Colégio Militar, fiz a prova para a MAN, fui para a MAN e passei esses 41 anos e 6 meses de muitas alegrias. O Exército me deu oportunidades, eu sou da arma de infantaria, entrei na área operacional, fiz os cursos básicos paraquedista, o curso de ações de comandos, o curso de forças especiais, hoje infelizmente muito conhecido como Kid Preto, mas é o curso de forças especiais. Que inclusive tem valores incríveis de formação de time. Só time, só trabalho em equipe. Só trabalho em equipe, ninguém fica para trás. Se não trabalhar em time, não sai dali. Não vai, porque aquela equipe ela forma laços de identidade, laços de camaradagem, laços de irmandade tão forte. Então isso aí, o trabalho em equipe é fundamental. Fiz os cursos de mestre salto, de salto livre e andei nessa área de operações especiais durante 8 anos. Eu tive em todos os postos da carreira nas operações especiais, menos como major. E aí também consegui, por Exército me proporcionar essas oportunidades, mesclar essa área operacional com a área de educação. Então, os cursos básicos de formação da linha militar, da carreira militar, a Academia Militar, que é a nossa graduação, entendeu? A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que os capitães fazem, que comparando com a vida civil, é uma pós-graduação lato sensu. O curso de Comando de Estado-Maior, que é um curso feito mediante concurso, nem todos os oficiais fazem, aproximadamente um quarto de cada turma faz esse curso, que comparando com a vida civil, é um curso de pós-graduação estrito sensu. Legal. Então essa é a nossa linha formatória, academia, nossa linha preparadora, academia, ESAO, ESEM. E eu tive a oportunidade de ser instrutor das 3 escolas, né, de ser professor nas 3 escolas. E depois, um pouco mais antigo, como coronel, fui comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas e fui comandante da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. Então a minha carreira ela mesclou muito entre a área operacional e a área de formação e de educação. Entendeu? Então isso aí acaba dando uma bagagem para nós. Se a gente for para a academia, por exemplo, são 2.000 cadetes, mais ou menos, né? São 2.000 cabeças, mentes, pessoas diferentes e gerações diferentes de oficial, o comandante. Quer dizer, você sabe lidar com gerações distintas, né? Isso aí, cara, é uma coisa muito bacana. Eu sou um fã dessa geração Z. Essa geração Z, que muita gente fala, essa geração Z é uma geração extremamente antenada. Mas a geração Z, ela precisa muito de orientação. Porque a geração Z, eu costumo brincar, que ela tem um mar de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. Se ela não for orientada, aquele conhecimento se consolida de acordo com a experiência de um cidadão de 20 e poucos anos. O que é muito comum e muito normal. O que é muito comum, mas não é aquela experiência que pode ser nesse... Porque eu, quando tinha 20 e poucos anos, os conhecimentos eram de acordo, mais ou menos, com a idade de 20 e poucos anos. Hoje o conhecimento transpassa a sociedade toda. O presidente da firma, ele sabe a mesma coisa, ele tem a mesma informação que o cara mais... O cara que está limpando o chão. Tá hoje ali na empresa, tá né? na empresa, deixando a empresa limpa, né? As consequências daquele conhecimento, eles vêm de acordo com a experiência, vêm de acordo com o nível de saber. Sim, o que você vai fazer com esse conhecimento vai variar o nível de saber, o que você vai fazer com isso, né, com aquele momento. E aí podem vir os conflitos, mas é porque a gente percebe de forma distinta, né? E como tem a frase lá da MAN,
e de comandar, aprender a obedecer. Cadete e descomandar, aprender a obedecer. Essa frase, a questão da humildade que trabalha aqui. É. Nem sempre a gente vai, por mais informação que a gente tenha, independente inclusive do cargo que ocupe, nem sempre a gente vai ter a maturidade suficiente para aquela informação ali. E o líder aí, ele tem uma importância muito grande na condução da equipe. Porque ele tem que manter a equipe dele informada, ele tem que manter a equipe dele motivada, ele às vezes, não quero ser antagônico, ele tem que manter a equipe dele informada, mas ele tem que tentar compartimentar a necessidade de saber o momento da equipe conhecer aquele fato para não atrapalhar no resultado final, diminuindo ansiedades e diminuindo pressões que são ruins para o somatório. Para o somatório ali, né? Isso aí, muitas vezes, expõe o líder demais. E o líder, às vezes, o líder hoje em dia, que busca se esconder atrás da barreira Colgate da autoridade, esse aí... ele está perdido. Ele tem tempo contado já. Ele tem tempo contado. Aquela coisa do senhor que a gente, aquele líder, aquele cara que, se eu rezar uma Ave Maria, ele aparece, esse cara não existe. O líder que não vai compartilhar do ambiente chão de fábrica da equipe e não conhece a sua equipe. É o que a gente vem defendendo muito, né? A gente faz treinamentos e palestras também nas empresas, pequenas, médias e grandes. O comando e controle, ele tem o seu momento de existir, especialmente às vezes em uma crise. Mas na hora que a gente fala em uma liderança situacional, de consenso, de participação, não necessariamente democrática, mas de participação, de diálogo, isso aqui está sendo muito demandado. Porque as informações estão aí à solta. Como é que você orienta essa tempestade, né? Esse trovão, essa água? E se você perde a oportunidade de orientar mais tarde o desorientado é muito difícil. Muito. Já perdeu muito tempo, já perdeu muito tempo. Quiçá vidas Não, já consolidou conhecimento. Aí o cara já consolidou certezas e você desconstruir certezas. A gente perde muito mais dinheiro às empresas. Como se e às vezes crença, até o talento. É querer quebrar uma crença, né? Quebrar uma crença, exatamente. Né? Até porque o ser humano, ele tem uma característica interessante, né? Você escreve alguma coisa, pensa alguma coisa. Depois você lê 10 vezes aquilo ali, você já é Jorge Amado, cara. É verdade. E não está mais aberto para crítica. É verdade. Aí a gente assume aquilo ali como sendo a nossa verdade, né? É o seu bebê. E teve uma coisa que você trouxe, que é a questão, o que tem matado e mata muito líder, mas não só líder, é a tal da vaidade que está ali, né? E quando a gente pensa que sabe demais, seja o liderado ou o líder, ali a gente já sai perdendo na... Eu costumo brincar que para o ambiente de equipe, aquele cara que acorda de manhã, na hora que vai fazer a barba, escovar o dente, olha no espelho e se acha bonito, ele não deve trabalhar naquele dia, porque ele vai ser ruim para a equipe. O cara que está se achando bonito, que ele está lá, hoje eu estou bonito, hoje eu tô... Não vai não, cara, tu vai atrapalhar. O cara Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Eu até brinco de vez em quando, né, Gustavo, que fala assim, eu brinco nas aulas que falo de comunicação, falo, olha pro espelho e fala, seu gostoso. Mas você tem que autoconfiar. Mas aí você tem que olhar e falar assim, você não é melhor que ninguém, capaz. É isso aí. Você não é melhor que ninguém. Você não é pior que ninguém, não precisa sentir, mas melhor não. Calma aí com esse brilho todo. Você olhar no espelho e dizer, hoje eu posso, hoje eu vou acontecer, é uma coisa. Você chegar na equipe e dizer assim, hoje eu sou o cara mais... E só eu. Não, aí não é equipe. Aí você desconstrói a equipe. Aí você desconstrói a equipe. Eu encontrei muitos líderes assim, sabe? Não só no militarismo, tá? Infelizmente. No militarismo, na empresa aérea que eu voei, na academia, na universidade que eu trabalhei, né? Como diretor financeiro, encontrei muitos líderes que se sentiam por vaidade. Só ele é que sabia tudo. Ele nem percebia o quanto ele perdia o time todo. Você já reparou que isso aí pode ser uma autodefesa para não mostrar desconhecimento e para, através dessa arrogância, ele se proteger de perguntas? Totalmente. Você deve ter percebido muito isso também, né? Como é que foi você tendo essa perspectiva como líder, você ser comandante e por vezes encontrar, eu vou colocar, o oficial e um sargento e você percebe que o oficial está inseguro, né? E tem uma relação com líder e liderado, você comandante percebendo isso. O líder está inseguro. Você aí tem que ajudar, né? Porque o seu trabalho de comandante, você é o líder daqueles dois ali que você... Está ali na sua então frente. Você tem que construir equipe. Você jamais pode deixar aquele rapaz que já está inseguro em situação de vulnerabilidade. Você não pode botá-lo em xeque. Você cria situações que você o ajude, você de repente traz para ele um problema
de fácil solução, que você sabe que ele vai solucionar. Aquele problema vai mostrar ele para o liderado dele como um solucionador e, ao mesmo tempo, vai dar a consciência que ele tem, a confiança que ele precisa para eu dar um problema mais difícil. Essa tomada de consciência é uma coisa muito importante, né? Você dá a segurança, você dá para o cara a oportunidade dele brilhar e aí também não deixa subir muita bola, não. Você vai aí, vamos lá. Tem que ter o, vamos lá, o meu controle garoto. ali, né? Vamos lá, meu garoto. Não Que aí vai exacerbar. que não mistura na vaidade. Vaidade. Eu até brinco que às vezes em alguns treinamentos também, ou palestras, eu pego o copo e faço as pessoas girarem, mas a última gota ela fica grudada. Aí eu peço para dar uma raspada na última gota, porque ali é a vaidade, Ali é a vaidade. o ego desequilibrado. Dá uma raspada, dá mais que eu estou sabendo que você não está conseguindo, eu brinco assim, né? E, Gustavo, você falou pra gente, você falou na mão. Eu sou mestre em educação, eu sou apaixonado pela área da formação. Quando você coloca a SpaceX e a AMAN, que são as universidades e as escolas, né, no meio militar, é maravilhoso. Como é que foi a sua atuação, não nessa escola, mas, por exemplo, no Haiti? Olha a diferença do ambiente complexo e desafiador que era. Foi uma experiência muito bacana. Eu passei comandando o batalhão 1 ano, 4 meses no Brasil de preparo e 8 meses no Haiti de emprego. Nós éramos 1.200 homens e mulheres, ali numa missão. Nós fomos para lá num momento de mudança da missão, a missão estava sendo reduzida. Então, vários outros contingentes, vários outros países saíram da missão e nós ficamos com uma área de responsabilidade de todo o sul do Haiti, uma área de responsabilidade gigante. E com um momento muito interessante, que foi o momento das eleições no Haiti, que aconteceram pela última vez, né? E são momentos extremamente complexos para colocar aquela... Tensão total. Tensão ali, né? total. Foram Tensão 8 total. meses de muita tensão e liderando os seus militares, os seus subordinados, que estão em regime de confinamento, entendeu? Longe da família. Longe da família. Eu acho que em momentos assim, a primeira coisa é você comunicar. A pessoa ela tem que estar informada, tá certo? Ela tem que estar informada. E você tratar como adulto. Aqui tem 2 estratégias incríveis, que é, primeiro, a gente tem um tratamento, não de moleque, mas um tratamento de maturidade. Maturidade. Né? Então, a tratar como adulto, trazer maturidade profissional e emocional e ter uma comunicação clara. Clara, o tempo todo. Qualquer acidente ou incidente que acontecia, imediatamente eu fazia comunicar o batalhão. E sempre falava, camarada, tudo que acontecer de importante, você saberá por mim, pela cadeia de comando. Por quê? Porque quando a cadeia de comando, o líder, ele não... Se esconde atrás da... Aí você gera o boato. Gera o boato. Aí gera desinformação. A Rádio Peão, que é dentro das Aí empresas, a até Rádio- você fazer com que a Rádio Peão seja descaracterizada, aquilo ali já virou verdade, aquilo ali para uma pessoa que estava lá na esquina do acontecimento já é o que aconteceu, ele já transmitiu e aí você não desconstrói. E a gente não tem mais tempo. não tem mais hoje, tempo. na época da internet, então, se isso Já acontece era. numa empresa, Já era. já era. aí Já era. Então, a comunicação constante do líder, a informação, obviamente, volta que a gente já falou, tem coisas que o líder ele tem que saber para quem dizer. Ele não precisa, não. Na hierarquia da empresa, do vice-presidente ao limpador, não precisa, todo mundo saber a mesma coisa. Agora, Sim. numa operação assim tão complexa, né, numa operação real, né, e eu vou colocar, comparando às vezes o Haiti como uma empresa de varejo, Sim. né, às vezes que tem complexidade, venda, é um atrás do outro. Como é que é a comunicação? Como é que ocorre? Qual a estratégia ou a estrutura utilizada, desenhada para que essa comunicação aconteça? Boa pergunta, cara. Eu tenho uma característica pessoal, eu gosto muito de contato pessoal. Eu gosto muito de contato pessoal. Obviamente que eu tinha, dentro da hierarquia da estrutura, eu tinha meu subcomandante, o subcomandante tinha o Estado-Maior, o Estado-Maior tem os comandantes de companhia, eu poderia fazer a comunicação, o que é normal, a cadeia de comando que chama, fluir por intermédio da cadeia de comando. Agora, as coisas mais importantes, eu fazia questão de reunir todo mundo no pátio, obviamente não dá para todo mundo, né? Quem não está no combate naquele momento, e eu falar.
Eu falar. Você, ó, isso aqui é importante, então eu ia para frente lá, o microfone, o pessoal informa. Camarada, aconteceu isso, isso, isso. Qualquer coisa diferente é boato. E nem tudo poderia ser dito. Nem tudo poderia ser dito. Aí a questão da tomar decisão e do filtro do que passar naquele momento. É porque tem coisas que não pode ser dito, não é porque o cara não precisa, é porque ele não precisa saber, porque vai criar um problema ruim para ele. Se a gente falar dentro da empresa, tem a questão do nível de maturidade, Nível de né? maturidade. Nível de maturidade. Nem todo mundo está preparado A para saber necessidade, tudo. a necessidade de saber. Sim, a necessidade de saber. exatamente. E aí esse Opa. filtrar é uma coisa importante, né? Primeiro você está presente, quer dizer, o líder, o comandante está presente na frente, para dar credibilidade no que Sim, está sendo a informação. E a tropa acredita, ó, esse cara falou. Aí quando acontece alguma coisa, não, o líder não veio aqui, não aconteceu nada. Peraí, vamos esperar. Vamos esperar. Eu Vamos confio esperar. no que está acontecendo ali, né? Isso aí deve ser só um boato que você está trazendo para mim. Não posso Vamos filtrar. Isso você replicou a mesma coisa para as escolas onde você Sim. passou. A questão da comunicação. O tempo todo nas escolas, são bem, a AMAN, por exemplo, a AMAN é um mundo, né? A AMAN é uma cidade de 12.500 pessoas, tem 2.000 cadetes, mas tem instrutores, é uma cidade. É impossível você falar comunicação direta com todo mundo, mas há meios de você fazer. Eu sempre, tanto na escola preparatória, quanto quando que eu comandei a escola preparatória, quanto na AMAN, eu fazia questão de todo dia de manhã passar no máximo de salas de aula que eu podia passar. Entendeu? Não, mesmo o comandante Estava ali presente, opa. Sempre. Na escola preparatória, que é bem menor que a AMAN, a escola preparatória tem uma turma, a AMAN tem 4. Né? A escola preparatória tem 400, a AMAN tem quase 2.000. Na escola preparatória, eu digo para você, sem ser ufanista, que eu passava em 90% das salas de aula todos os dias de manhã. Eu conhecia os 400 e poucos alunos pelo nome. Olha, isso As é fantástico, 21 cara. mulheres da primeira turma eu conheço todas pelo nome. Agora tem gente, eu quero você que está ouvindo a gente, você líder. Tem 5 pessoas no grupo e não sabe o nome de uma. Não sabe o nome É. do filho do cara, né? Não sabe o nome do filho do cara. Aí você não tem tempo, por que você não tem tempo para saber o nome? Você falou no início da nossa conversa da frase do que tem cara que não trabalha, que não é o cara que trabalha mal, ele está no lugar errado. Para você fazer esse levantamento, a condição básica é que você conheça o cara, pô. Se você não conhecer o cara, Senão é só. é só achismo. Aí você já pega mais vontade para Isso é aquele uma cidadão. injustiça absurda. Aí né? a partir da hora que o cara caiu fora do teu, aí já era. Então você tem que conhecer quem trabalha com você. Não precisa ser teu amigo. Aí é uma questão diferente. Se for amigo, melhor. Mas faz parte da equipe, você tem que conhecer a equipe, você tem que conhecer as necessidades. É muito interessante o líder, ele ter empatia. E aí vem a situação. Não é compaixão, não, hein? Empatia e compaixão, nesse caso do líder, a gente tem que dar uma separada Bem forte. bem forte. É igual o médico. O médico que fica tendo compaixão de todos, desculpa, não sou médico, mas fica tendo compaixão de todos os pacientes dele, ele vai acabar morrendo. Verdade. É porque adoece. Adoece. Né? Que a gente precisa tomar algumas Adoece. decisões técnicas, né, bem claras, assim, e a gente sente muito, né? Eu sempre busquei, nas minhas decisões, que aqui a gente estava falando da geração Z, que tem um mar de conhecimento, 1 centímetro de profundidade. A experiência é pouca. O que diferencia o líder, o chefe, o mais antigo, o mais velho, ele recebeu informação, ele tem mais experiência. Sempre que alguém veio trazer algum problema para mim e começava a falar, em grande parte daqueles problemas eu já sabia como é que ia terminar aquela frase que ele estava falando. E eu já começava a pensar como é que eu, na situação dele, gostaria De receber de receber a resposta. Entendeu? Qual é a resposta que ele espera que eu dê? Aí vem a questão também da experiência, porque tem que saber se aquele cara está realmente trazendo um problema real, um problema que o afeta, um problema que... Ou ele... É um exagero, a viagem da cabeça dele, ou uma não Uma análise. vagabundice. Ou uma vagabundice. E aí é interessante porque a gente fala assim, né, a questão do olhar o time. Existem aquelas pessoas que estão de má vontade. Sim. Né? Existem pessoas que não querem trabalhar, estão de má vontade, ou só um mau caráter, o que é pior. Essas pessoas, a gente não está tratando delas aqui. Não estamos tratando dela. A gente não tem o que fazer com essa pessoa, que é distância. Nós estamos tratando das pessoas que têm futuro. Exato, que Isso aí, querem estar poxa. junto com a gente, né? Que querem estar trabalhando. Senão,
Obviamente que, poxa, a pessoa ela tem as suas limitações, a gente tem que saber, nós temos as nossas limitações, a gente tem que estar disposto Aprender. a aprender, a gente tem que estar disposto a aprender e a gente tem que estar disposto a perseverar. Perfeito. Porque Puxa, cara. é interessante, porque todo mundo que coloca, eu acredito muito em objetivo. Você tem que colocar objetivo na sua vida. Se você não colocar objetivo na sua vida, eu fiz uma figura de linguagem para a Beatriz, que eu não vou repetir aqui agora, mas você fica perdido. Você vai para onde bate o vento, Sim. entendeu? Então você estabelece o objetivo, planejar como conquistar aqueles objetivos e perseverar. Porque quando a pessoa ele planeja, ele estabelece um objetivo, ninguém, o Césio, o Mário, o Gustavo, não vão para estabelecer um objetivo, eu quero chegar ali e cair. Não, eu quero chegar ali e Ninguém quer crescer, isso. eu quero ganhar, entendeu? Se aquilo ali fosse fácil, todo mundo estava lá. Verdade. E exatamente Entendeu? por isso que a gente colocou como objetivo e está com o time indo para lá. Porque Tá a com o gente- time para lá. Mas dá trabalho. Aí o cara que não persevera, ele no primeiro obstáculo que ele tiver, ele para. Aí ele para e o ser humano, tem uma coisa que a gente aprende na psicologia que é muito interessante. O ser humano tem muita dificuldade de dizer, não, eu fui fraco, não. A culpa é dele, ó. É atribuir É a tal da outra pessoa, racionalização. exatamente. Aí o cara não persevera, ele não conquista o objetivo dele, aí aquilo ali vai gerar frustração. É mais fácil encontrar culpados para Culpado. aquele problema do que ele assumir Exatamente. o próprio A gente- erro. Isso aqui é importante a gente reforçar, né, para gestores. A gestor, quando a gente fala em rito de gestão dentro de uma empresa, Sim. né, a questão de estabelecer o objetivo, ter um planejamento que é importante ser traçado, preparar o time para que ele tenha resiliência Resiliência. e persista apesar dos problemas. O objetivo pode permanecer. Se a gente tiver que mudar a estratégia, a gente muda. E o planejamento não é engessado, a gente pode mudar o que foi planejado, retraçando A gente pode a rota. até adaptar o objetivo, desde que a equipe vá junto e desde que a Não equipe vá desista, entendendo, né? não desista, porque a dinâmica das coisas é muito rápida. É muito Eu rápida, as imagino coisas que no evoluem. Haiti você tenha tido momentos de tomar decisão que Muitos. de manhã estava uma coisa, 10 minutos depois já é... Mudava Como tudo. como é que é o modelo de estrutura mental, Gustavo, que você tem Cara, para manter a paciência, porque precisa desse distanciamento, e como você disse, isso aqui é um problema que merece ser atacado. E aí, Cara, isso aí vem o seguinte. Primeiro, eu acho que o líder, ele tem que conversar muito com ele mesmo. Ele tem que estar o tempo todo conduzindo uma gestão de risco na cabeça dele. E obviamente, Rico. ele conduz a equipe, ele tem uma equipe. O líder que não tem a tranquilidade de virar, Mário, eu não sei essa porra não, cara. Me ajuda aqui com isso. Entendeu? tem que ter muita humildade Né? Cognitiva. A equipe está ali para isso, cara. Isso é maravilhoso. A equipe está ali para isso. Entendeu? O cara que se defende atrás da arrogância e acha que sabe tudo, e aí fica. Você já viu que os caras mais difíceis de acesso normalmente são os mais fracos? Eu acho que eu comentei com você alguma coisa sobre isso, que eu tive essa experiência. Em qualquer das áreas que eu trabalhei, eu atuei, a gente tem essa percepção. Os mais difíceis de contato, mais É difíceis... inseguro, ele não abre a porta, ele não dá. Ele tem medo de ser questionado, ele tem medo de Ele não ser. foge do embate. Ele foge do embate. E aí, no Foge caso, do embate. no Ele caso foge do do embate. militarismo, se defende, né? É, No caso do militarismo, se apoia só no posto. são No os caso- mais babaca. Exato. É verdade. São os mais babaca. Aquele gestor que tem que diminuir o liderado para ele se sentir Pra ele crescer. melhor. Esse é um problema. Esse é um problema. E aí o líder, ele tem dentro dos objetivos, que são difíceis, se não fossem difíceis não eram objetivos, e a equipe vai ter que perseverar, o líder tem que motivar. O líder tem que motivar. E aí vem o problema de nós sermos latinos. A questão, porque se a gente fosse anglo-saxão, o anglo-saxão vira na cara e diz, você não fez isso, e o cara está por... Opa. Aqui, sem dizer, o cara não é bonito, eu costumo brincar o seguinte, eu desenvolvi uma técnica de chamar a atenção das pessoas, que é a técnica sanduíche, entendeu? Eu chego e faço um elogio. Um elogiozinho, pô, tá vendo, não sei o quê. Meto.
e termino com Um elogio. elogio ali. Opa, Pra dar uma isso maciada. Pra dar uma A maciada. última palavra foi elogio. Foi Pelo menos, elogio. se Opa. for para lembrar alguma É. coisa, lembra desse elogio aqui. É. né? O cara Eu sai. posso usar só essa parte sua do elogio para fazer uma abertura aqui, que a gente está com um capacete. Opa. Opa. E nós estamos falando sobre 2 pontos importantes. Time e elogio, o reconhecimento, né? E esse capacete aqui é de um palestrante nosso, de um atleta olímpico Bacana. brasileiro, que está nos Jogos de Inverno. Olimpíadas de Inverno. Nesse momento ele é o piloto do bobsled, né, do trenó, lá, e eles estão juntos, reunidos ali para trazer essa medalha que Exatamente. merece também. Opa, então a gente quer mandar aqui para você, Edson, toda a nossa energia aqui, ó, vibração positiva, todo o time da Ecoar, Para você, pro rapaz, time, todo o tudo. Brasil aqui tá com vocês e ó, você vai trazer a medalha, hein, meu irmão? Eu tenho certeza disso. E esse capacete eu vou levar para mim. É, Eu sei que não cabe já no SESI, te- então esse... estamos com um conflito aqui, tá? Sobre o tamanho da cabeça, mas a gente vai resolver isso depois. Mas Edson, tamo contigo, cara. Sucesso aí, Sucesso, viu? hein? E, ó, Sucesso, estamos torcendo. Gustavo Dutra torcendo por você também, ó. Esse cara aqui também. Quando a gente fala de Brasil, esse cara aqui defende o Brasil, tem que ser hein? corajoso, hein? Tem que ser corajoso, Tem que ser corajoso. Tem que ser Opa! corajoso. Eita, velho. E ele é decatleta, o Edson. Né? É incrível. A história dele também é fabulosa. A gente tem um episódio com ele, né? Onde ele fala da história, parte da história dele, né? E agora ele está com o time lá, depois de ter percorrido as posições dentro do trenó. Hoje ele é o piloto, né, desse nosso time. E ele falou, eu espero que não seja verdade, ele falou que é a última dele. Tomara que não. Eu Tomara espero que que tem, não. tem muito pra queimar ali ainda, viu? Eu vou contar uma história em cima, aproveitando a questão do Edson e do esporte, que a gente, em qualquer nível que chega, e ele, atleta olímpico, e se Deus quiser vai se dar muito bem, a gente não pode nunca perder, e você estava perguntando como a gente se prepara, o pensamento, a decisão em crise, nunca perder o foco e estar sempre se preparando e estar sempre ligado no problema. Nós fomos até em homenagem a você, conta a história que aconteceu na AFA, em Pirassununga. Uma pena que não é uma história que termine alegre, mas mostra... Nós íamos fazer um salto de infiltração numa operação, e esse salto era grande altitude, 25 mil pés. E fizemos alguns saltos de ensaio para esse salto. O salto de 25 mil pés é um salto que dá cerca de 2 minutos, 2 minutos e 10 Tá. de queda livre, dependendo do nível que você vai comandar, o paraquedas. Ia fazendo a ZL lá na AFA. Na AFA por causa do Notan. Ali o Notan tranquilo e tal, porque nós não fazíamos navegação, porque o salto a grande altitude ele tem duas modalidades, um com velame aberto e com queda. O velame aberto você sai da aeronave, comanda lá em cima e vai navegando, navega quilômetros. Com queda, que você cai, tem a queda de 2 minutos, 2 minutos e pouco, e comanda. E nós fizemos alguns saltos de treinamento, armados, equipados, e esse último salto ia ser num sábado de manhã. E ali o comandante, ele disse, não, vamos saltar só informação, não vamos saltar equipado. E aquilo ali deu um clima de descontração na equipe. Ou seja, né? Perdeu o foco. Perdeu o foco. Vacilei ali, né? Perdeu o foco. É triste, consequência, um camarada bateu. Ele não sobreviveu. Não, 25 mil pés, Ele bateu... bateu no chão. Nossa. Bateu no chão. A gente estava ali, porque o salto é 25 mil pés, naquela época, hoje não, mas naquela época o altímetro era de 12 mil pés. Então você saía com o altímetro no 1000, ele passava no 0, dava uma volta inteira, passava no 0 de novo, aí a segunda volta que já estava para você comandar. E ali alguma coisa, só ele, Deus sabe, Deus o tenha, daí foi em 1990, mas ali a gente perdeu o foco. Então não pode perder o foco nunca, cara. Ou seja, dependendo da situação, é importante manter a atenção. Sempre. 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 Porque é a hora que você está Sempre. antenado, você está acompanhando o que está Você acontecendo. não é passarinho, se você vai saltar da lei, você não faz toda a mentalização, toda a preparação. Isso vale para qualquer coisa, para o salto livre, para o esporte olímpico, para a reunião, para a decisão. Você tem que estar com a sua Gestão cabeça. empresarial. A mesma energia, e a gente trabalha na Experience, é quando a gente vai subir num palco. Sim. Né? E aí eu falo, esteja presente, É. né, ali, né? E leve a sua história para cima do palco, é o foco. Né? Então você estar ali, a hora que você vai comandar, abrir o seu paraquedas que seja, é a hora que você pega o microfone e deixa a coisa acontecer, né? E aí não perca o foco, a energia até você entregar, obrigado pessoal,
E você não pode subir no palco sem estar preparado. Exatamente. A gente... É por isso que a gente vai dar uma provocada lá. Ó, se você quer ir no Experience, é o convite, tá? Já tô convidando aqui o pessoal, vai ter uma... Bom, não vou falar não, deixa pra... Não tenho a mesma experiência que vocês dois da carreira militar, mas eu falo que a carreira... No evento é assim também, né? Às vezes você faz um evento para 3 mil pessoas, cara, você tem que manter a atenção ali total, porque qualquer coisa que foge ali do seu controle e acontece alguma, sei lá, uma fatalidade, meu amigo, você é responsável por aquilo. Sim. Então, assim, às vezes, né, tio, o Mário mesmo fala, às vezes você fica meio tenso no evento, né? Não é que eu tô tenso, cara, tá ligado. Tô preocupado e tô antenado com tudo que tá acontecendo ao meu redor, porque eu tenho que ter o controle da situação, né? Você já tá pensando o que vai acontecer na frente. Eu já tenho que olhar o que tá acontecendo na frente, exatamente. O que tá acontecendo ali já é passado. Já é passado. Eu olho pro Césio lá no fundo assim, aí eu vejo que ele tá ali falando... O Mário pergunta, Césio, calma, cara, eu tenho que estar antenado aqui, tenho que tá esperto para tudo que pode acontecer. E aí, então, quando você toma, por exemplo, dessa resolução complexa, né? Estar atento, ter foco, você ter clareza, perguntar quando não se sabe. E a estrutura da tomar decisão nesse momento de problema complexo e rápido a tomar decisão. Como é que é a estrutura isso de um gestor, de um líder, um comandante para você? Cara, isso aí separa o sucesso do fracasso. Porque a decisão, num momento de crise, 1 segundo depois já era. Exatamente. 1 segundo depois já era. Aí vem, aí eu volto na questão da experiência. Entendeu? Às vezes, o cara tem muito conhecimento, mas lhe falta experiência. Então, o crescer em cima dos problemas, o crescer em cima das situações, da experiência, e você dentro do seu modo de planejamento, eu acredito que você vai começar qualquer coisa, antes de começar qualquer coisa, você tem que ver até o final. Você faz um filme, faz o roteiro de Hollywood, e você vai até o final. Se o ator principal morrer, o que eu faço? Não, esse coadjuvante aqui é o coadjuvante que vai uma análise cenário interna mesmo, o tempo todo. Com a conversa interna entre você, e se precisar de ajuda... Eu acredito que se precisar de ajuda, você tem que pedir. Se você está numa estrutura de equipe, se você está numa estrutura de time, você tem a responsabilidade, obviamente, se a equipe vai bem, a equipe toda vai bem. Se a equipe vai mal, a responsabilidade principal é do líder. Mas o trabalho é da equipe. Como é que você faz esse trabalho de delegar? O trabalho da equipe, por exemplo, algumas pessoas têm muita dificuldade em dar esse trabalho para a equipe. Ou perguntar ou passar para eles. Meu amigo, o cara que não sabe delegar, esse cara vai morrer, cara. Porque, obviamente, numa equipe, num nível de desenvolvimento, numa equipe muito grande, se você for um centralizador de todos os assuntos, se você não souber de separar aquela necessidade de conhecer do que você pode delegar, primeiro, você vai atrapalhar o desenvolvimento do trabalho da sua equipe, porque a sua equipe não vai nadar como ela poderia nadar. Segundo, você perde a confiança da sua equipe. Você diz, pô, isso era para eu fazer, esse cara não está deixando, não confia em mim. Entendeu? Então, o saber delegar faz parte do processo de trabalho em equipe. O saber trabalhar com os integrantes da equipe e vem com a experiência também, né? É porque eu imagino que eu fico tentando me colocar, o que é muito difícil, né, no comando de uma operação num país diferente, ou num estado civil bem delicado, e para confiar num time, diversas atividades que inevitavelmente você precisa delegar, porque senão você não tem como controlar essas coisas, né? Não tem como. Aí vem a questão do líder. O líder tem todo o bônus de ser líder, mas tem o ônus, que ele tem que conhecer a equipe, ele tem que saber delegar e ele tem que acreditar e estar pronto para, numa eventualidade de um insucesso, ele intervir, assumir aquela responsabilidade ali, porque senão também ele perde a equipe. Imagina só, você manda o cara lá, aquilo ali é um problema, dá errado, ele diz, pô, não. Você perde a equipe qualquer forma. Você perde a equipe assim, toda. Né? Que comandante é esse? Que líder é esse? Que não está me ajudando. Que não fala para eu ir, mas a hora que eu erro, porque a culpa é sua. Não, não pode. Não pode. Me remete muito à experiência de piloto também, né? Como instrutor. A hora que está no limite do erro, fala, tá comigo. Eu dou um limite para o piloto aprender, errar,
Mas eu tenho também a responsabilidade de assumir Porque nesse... se passar daquele limite, o problema é seu. Exato. Além de você cair junto, Além né? de Cair junto. Além de você cair junto. Além de você cair É junto. melhor, Mário, você assumir. É melhor, mais saudável você assumir. Mas delegando, quer dizer, para o tempo do outro piloto, né, aprender e observar o seu erro, né? Isso é um trabalho... E você, acho que é muito importante, em cima da construção da confiança na equipe, você se colocar ali, você está naquela situação de líder, pela experiência que você tem, pela sua biografia, mas você não é nem onipresente nem onisciente. Sim. Você tem que ser o cara mais presente e o mais ciente. Mas nada impede que alguém na sua equipe, em determinado assunto, saiba mais do que aquilo que você. E você vai se orientar com ele, e dali você, em cima do que ele te falou, você toma a decisão. Nossa, mas eu vi tanta gente ao contrário, isso tanto no militar quanto no civil, né? De exatamente por perceber que a outra pessoa sabia muito mais sobre Quer aquele afundar. assunto, queria afundar. É o cara inseguro. É o cara inseguro. Eu costumo indicar, Gustavo, o Sérgio sabe, a equipe também sabe, terapia. Né? Eu dou um cartão, vai para terapeuta. Algumas pessoas tomam Rivotril também para dar uma relaxada. Né? Mas, Agora, assim, aí, se no esse caso, cara soubesse que se ele psiquiatra, né? usasse de maneira adequada todo aquele potencial que ele tem no time dele, iam todos comemorar juntos, não é? Fantástico. Comemorar fantástico, junto. nossa. Agora, obviamente, aquele cara tem um conhecimento maior, ele vai crescer. Ele vai ser o líder amanhã. Você não é Sim. insubstituível. Sim. Entendeu? Esse Eu cara acho que tem esse é crescer. o sonho de todo gestor, né? Óbvio. Que todo. Os inteligentes, né? Que o cara cresça e um dia assuma o lugar dele. Óbvio. Né? Levando em consideração que quem não está aberto a aprender é um ignorante, É. né? Exatamente. Realmente, é. né? Todos nós que estamos abertos a Opa. aprender somos... E se você tolhe o crescimento da sua equipe individual, dos indivíduos da sua equipe, você não só tolhe o crescimento da sua equipe, Sim, como você não está fazendo o seu trabalho da maneira adequada. verdade. É um ótimo indicador do quão você precisa aprimorar muito o seu estilo de liderança. Óbvio. Né? Óbvio. Dentro do Exército ou em qualquer outra experiência que você teve, você poderia trazer para a gente o maior desafio em termos de competências comportamentais que você teve para você, o desenvolvimento, e qual foi o maior aprendizado em desenvolvimento comportamental que você teve? Essa questão de você desenvolver as pessoas, diferentemente de uma empresa privada, o Exército tem uma característica muito interessante, né? Uma empresa privada tem esse problema de que, de repente, o liderado ele vai se sobressair mais do que o líder. No Exército, a gente quer que o nosso liderado seja melhor que a gente, porque ele é o Exército de amanhã. Entendeu? Sim. Então você tem que liderar essas pessoas, você tem que orientar essas pessoas, e nem sempre você consegue fazer com que a pessoa entenda isso da maneira, a pessoa que está sendo orientada, né, que você está querendo ajudar. Então isso aí aumenta a sua responsabilidade de estar junto, de conhecer, de motivar, de se expor, porque para você ir lá conversar, você pode, de repente, receber uma pergunta que você não está preparado para aquela pergunta naquele momento. Mas eu acho que o maior desafio do líder é que eles têm que estar pronto para ser desafiado. Entendeu? E saber lidar com isso daí. Esse ser desafiado, a hora que falou realmente, né? Porque ali, a hora que você é desafiado como gestor, como líder, como comandante, é colocado à prova o nível de maturidade que você tem. Sim. E quanto de vaidade ou ego está presente ali no seu estilo de gestão. E você ser desafiado não significa você responder tudo. Exato. Significa você estar junto, significa você ouvir, e de repente você me desafiou, eu disse, não, cara, isso eu não sei. Não sei. Isso eu vou ter que dar uma olhada. Para pessoas que não, para líderes, gestores que estão nos ouvindo e não têm essa maturidade, qual a estratégia ou qual seria a sua recomendação? Como tendo vivido todos esses 8 comandos, o que não é tão comum Não é acontecer pouco, né? dentro da Não é Força pouco, Aérea, do Exército, né? E nem é pouco. Cara, eu acredito o seguinte, cara. A primeira pessoa que o líder tem que conhecer é a si mesmo. E na sua autoanálise, ele tem que identificar as suas vulnerabilidades, as suas deficiências e os seus pontos fortes. Os seus pontos fortes, ele usa aquilo de maneira adequada para crescer sem vaidade. As suas deficiências, ele tem que brigar contra, porque o ser humano ele tem a capacidade muito grande de fugir das suas deficiências.
você tem que passar por aqui. Aqui não é legal. Você inventa 3.000 desculpas para ir por aqui. Mas você tem que vir por aqui. Apesar daquilo ali ser difícil para você, se você não desenvolver aquilo dali e continuar arrumando desculpa, racionalizando, como diz na psicologia, para vir por aqui, você continua com essa deficiência aqui. Então, cara, eu diria para o gestor, conheça a si próprio, levante as suas vulnerabilidades, tente combater essas suas vulnerabilidades, tente aprender. Às vezes na sua equipe tem gente que tem no seu ponto mais forte o que você tem de deficiência. Se é uma equipe, essa troca vai ser salutar para a equipe. Olha, não sei vocês, não sei você, meu irmão, mas aí a gente começa a entender por que foi tantas vezes comandante. Tá explicado, né? Tá explicado. Porque tem uma percepção do time, da pessoa, porque muitas pessoas trabalham autoconhecimento e aí conheço. Né? E aí, o que faz com isso aqui? Não coloca no dia a dia. Tem que colocar na prática. Para poder exercitar, colocar em prática e vivenciar essas teorias, né? Olha, cara, sem querer, é difícil falar assim, que pode. Pô, cara, o curso de comandos. O curso de comandos é um dos cursos mais difíceis em termos operacionais e sem ser ufanista do mundo. O curso de comandos é um curso muito difícil. O curso de comandos é um curso de 14 semanas. Cara, eu digo para você o seguinte, ali eu aprendia as minhas fraquezas. Pô, caraca, isso eu sou ruim pra caramba, eu tenho que melhorar. Pô, como eu lido mal com esse negócio aqui. Então, você tem que aprender a controlar e a melhorar as suas deficiências. Entendeu? O que você é bom, o que você tem, usa. Usa somando. O que você é fraco, não foge. Não foge. A tendência de fugir do que você é deficiente é gigante. Cria arrogância, cria uma barreira, você não melhora, aquilo ali vira um estigma e aquilo ali vai separar você do teu time. Aí eu vou falar que chegou na base onde eu servia, né? Você quer fazer o curso de comando? Eu falei, então, não quero. Eu não quero fazer, é dificílimo. E realmente esse contato com as nossas vulnerabilidades, né? Sejam elas emocionais, mentais, físicas, isso por vezes, a depender do nosso momento, é muito desafiador. É muito desafiador. É difícil. A gente falando assim, esse cara é embusteiro. Não sou embusteiro, não. Estou falando, realmente, eu conheço, eu procuro, obviamente que eu não vou dizer conheço tudo, a gente sabe o que a gente é ruim, o que a gente é deficiente, a gente tem que correr atrás. Obviamente que a minha mulher conhece muito mais defeito em mim do que eu conheço. Né? Ninguém é melhor do que ela para falar sobre isso, né? Mas isso é científico, tá? Depois é científico. Mas você tem que brigar contra isso, cara. Você tem que brigar contra isso e procurar crescer e trazendo a equipe junto. E as perdas, muitas vezes, numa empresa, é porque os gestores ou os líderes se consideram prontos, porque assumem, são alçados naquela função e não olham para si. E eu considero, inclusive, às vezes que não tem nenhum tipo de vulnerabilidade. E aí perde a oportunidade de crescer, encontrar possíveis gaps e amadurecer. Mas esses caras desse nível, hoje, com a evolução tão rápida como está da informação, esses caras tendem a se dar mal num futuro. Porque hoje em dia, a inteligência, a capacidade de relacionamento, a inteligência, a habilidade emocional, essas aí, elas estão cada vez mais importantes. E aí o cara fica ali em cima, mas a onda quebra. Sim. Em algum momento... A onda quebra. Eu acho que a gente deveria convidá-lo a participar da turma 10 do educador executivo. Eu também acho que, meu amigo... Porque, olha, o educador executivo precisa desse visão, conhecimento, dessa visão, né? Porque ali a gente trabalha a questão do negócio e diversos elementos que você trouxe, Gustavo, né? No conceito do que é liderança para você e de todos os momentos que essa liderança pode ser exercida, é a defesa que o Ale Prates, né, que é o idealizador do método Líder 3, né, e quem suporta o educador executivo, a gente está lá, todos esses elementos ele trabalha e defende ali. Então, construir um negócio, seja um micro negócio, um pequeno negócio ou um grande, requer uma liderança sustentada na maturidade emocional, na maturidade profissional. Na capacidade de se dar mal. Na capacidade. Entendeu? Principalmente, eu acho. Porque o cara que bate no muro, ele tem que desviar. Entendeu? Se o cara bate no muro e fica dando testada no muro... Ou então só foi testado em momentos bons, né? Aí já era.
Aí já era. Eu só posso falar se eu sou corrupto, ainda não posso falar, porque ninguém me ofereceu R$1 milhão. Não, pra mim já ofereceram. Então, Mas eu assim, recusei. Eu recusei. Eu acredito, teoricamente, eu acredito que eu não seja. Mas ninguém veio me oferecer, né? Não venha, tá? Não, e o meu ainda foi engraçado. Que a proposta foi: ó, meu pai te dá R$1 milhão, você vai casar comigo. Eu não casei, cara. Rapaz do céu. Acho que vai assistir esse podcast. Acho que eu vou ter problema. Vai ter problema. Dá uma editada aqui, tá? Produção, edita. Edita essa parte. Pô, Gustavo. Ó, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que foi A gente nem falou do nosso patrocinador, a AGK. AGK. Só pra você ter uma ideia, hoje, quando eu falei que a gente ia ter o podcast com você aqui, eu acho que eu tenho mais ou menos uns 15 amigos empresários meus que eles queriam estar aqui hoje. Pô, bacana. Eu só não trouxe os caras aqui porque o Rafael, né, o dono do estúdio, me leva lá, pô. Ia brigar comigo. Essa é a intenção. O Orlando, o Ivan, os caras estão ansiosos para assistir essa entrevista. Inclusive, o Orlando já deixa aqui um convite para você, inclusive, qualquer hora, tomar um café com ele lá na AGK, que hoje é considerada uma das maiores corretoras de câmbio do Brasil, porque essa sua experiência de liderança, né, à frente aí de ter comandado não sei quantos mil homens aí, rapaz, é o que as empresas hoje precisam entender, né? E assim, a sua humildade, né, de todo esse seu poderio que você teve de comando, né? E você trazer aqui que o líder hoje, ele também pode ser vulnerável, sim, né? Ele tem essa necessidade de ser vulnerável, cara, mostra para muito gestor que, cara, você não precisa ter medo às vezes de mostrar que você também tem dores, não você tem nenhum problema em ter. Não tem nenhum problema em ter, entendeu? O que é óbvio, né? Às vezes, para quem que eu vou compartilhar essa minha vulnerabilidade? Às vezes você precisa ter pessoas, que aí é o que você trouxe no começo, é o nível de maturidade daquela pessoa. O nível de maturidade que as pessoas têm também de entender que o líder, às vezes, também precisa de ajuda. Então, cara... E detalhe, a gente nem entrou, ainda teria muito mais história, né? O Gustavo Dutra é um palestrante Ecoar e ele foi um dos responsáveis por ter a operação acolhida. Então ele recebeu no momento que foi muito importante e necessário, venezuelanos aqui no solo brasileiro, o que é uma missão incrível. Quer dizer, a gente tem cultura diferente, numa cidade, às vezes que não comporta todo mundo, numa situação bem desafiadora. Então, as experiências em ambientes complexos, né, que você teve que tomar decisão rápida, que teve que achar alternativas e estratégias, é um alimento para líderes jovens e mais maduros. Obrigado obrigado pelo seu tempo, eu que agradeço, obrigado pela disponibilidade, pelo conhecimento. Eu que agradeço. E o nosso patrocinador te mandou um presente. Aqui, ó. AGK, corretora de câmbio, nosso amigo Orlando. A linda irlandesa daí, hein? Tá linda. Juliana, o Joe. Um beijo. Ju. Ó, essa mochila aqui, ó, para você carregar aqui, ó, todos os livros aí que você vai escrever, pra gente poder publicar pela Ecoar Editora, né? Inclusive, para começar esse livro, ó, a gente já vai dar aqui para você, ó, um Moleskine, que para você começar a escrever essa história de liderança. E a caneta que, tá rapaz, aí, opa. Ó, o Orlando tá te mandando dólar da sorte. Esse dólar aí, ele é fantástico. Que venham muitos. Venham muitos, né? Ó, e aqui, esse cara aqui, eu não sei se você conhece, é um tal de Mário Rondon, né? Esse cara é um cara... Ele escreveu esse livro, está sendo o primeiro livro que a gente está lançando pela Ecoar Editora, onde ele fala sobre a arquitetura da influência. E o que ele traz aqui nesse livro, você trouxe muita coisa aqui também sobre a parte de comunicação, de liderança, de gestão. Então, gente, eu falo para vocês, se vocês querem aprender como se comunicar com seus times, com a sua família, com os seus liderados, esse livro aqui também é fantástico. E óbvio, também, esse podcast que a gente teve aqui, meu irmão, isso aqui é mais do que um MBA, cara, porque esse cara aqui tem conteúdo. Nesse podcast. E quem quiser levar esse rapaz aqui para sua empresa, me procura, porque afinal de contas, o que ele tem de conhecimento sobre gestão e liderança, ambientes complexos, meu amigo... Ó, nós vamos transformar a cultura da sua empresa. Tem certeza que você precisa. Temos certeza que você precisa. Dutra. Olha, muito obrigado. Agradeço, tamo junto. E a todos que vão assistir, estamos aí de coração aberto e com muita vontade, muita lenha para queimar, muita vontade de participar juntamente com vocês. Tamo junto. Dessas palestras aí. E como você falou,
Ajudar, Isso aí. trabalhar no... Porque o líder, ele vai ter um momento dele de solidão. Sempre. Ele tem um momento de solidão, Opa. que é inerente da experiência dele. A gente sabe bem. A gente sabe como que é isso, cara. Mas nesse Nossa. momento de solidão, ele já conversou muito com a equipe. E ele, por ser o líder, ele é o que detém maior experiência, ele vai saber a decisão melhor a ser tomada naquele momento. Perfeito. Por isso ele é o líder. Exatamente. E estamos aí para ajudar. Muito bacana. Foi um papo extremo, nem senti passar o tempo Você aqui. vê, rapaz? Não, É. aqui eu ficava... A gente tem que eu ficava colocar 10 ali, horas, porque a cara. gente tava estourando, aí colocaram ali pra gente. Eu já tava quase Mas- pedindo pro Matheus. Zero aí de novo, Matheus. Vocês estão perdendo um pouco. Obrigado mesmo, cara. Ó, tá aqui, Valeu, ó. obrigado. Esse aí é o autografado? Tem que ver que tá... Esse é o autografado. Não, É o- depois a gente troca lá. É, Tá a bem gente ali, pegar tá o bem ali. autografado. Obrigado, Marco. Valeu. Cara, vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos fazer em frente acontecer. aí. Opa. Opa, valeu. Gente, Vocês que nos ouviram, olha, obrigado. Uma coisa importante aqui é Ecoar Palestras é feito de gente real, com histórias reais. E que não só tem beleza não, espinho, flores não, tem espinho. E a gente aprende por meio dessas histórias. Se você quer fazer parte desse grupo e ecoar o Opa. Brasil todo, vem com a gente e bora ecoar longe. Bora bora voar. voar, gente. Bora voar. Bora voar. Até mais, hein? Até mais, galera. Valeu.